Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco mais uma vez nesse culto de adoração ao nosso único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesta noite nós estaremos meditando na palavra do nosso bom Deus. Eu quero pedir para você que está conosco nesta noite, se ao final desse culto, essas canções entoadas e também a palavra de Deus, ela trouxe ensinos, alertas ao seu coração, que você possa então compartilhar com os seus amigos, para que eles também possam ouvir do Evangelho, possam também entoar canções que exaltam e glorificam o nome do nosso bom Deus. Você sabe que a nossa série expositiva está pautada no livro do Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 17, é isso mesmo, Apocalipse 17, a partir do versículo 7º até o 14º. Esse é o nosso texto central para a nossa meditação nesta noite. Apocalipse, capítulo 17, do versículo 7º em diante, nos diz assim: O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Também, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou a existir. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Versículo 12: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Último verso, 14º, diz: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Nesta noite eu quero pensar com você no tema O Anticristo. É isso mesmo. O Anticristo. O Ernie de Boer, ele é um comentarista bíblico e pastor também norte-americano. Ele conta uma história de que todo cristão é como um passageiro de navio. No início, na sua embarcação ou no início da sua viagem, o capitão olha para todos os passageiros e diz: Nós teremos uma viagem tranquila, teremos dias bons, mas o capitão ainda diz que próximo à chegada do final da nossa viagem, nós teremos que passar por uma faixa, aonde encontraremos tempestades e intempéries. O capitão diz que neste momento nós enfrentaremos turbulências, ventos fortes,
aonde o céu ficará negro, aonde haverá raios e relâmpagos, e os ventos serão ferozes. Quando eu penso nesta viagem ilustrada por esse comentarista, eu penso que é justamente isso que João tem em mente. Quando ele está escrevendo agora Apocalipse, a partir do versículo 7 até o versículo 14, que é o texto central da nossa leitura, aonde nós estamos numa viagem, e quando se aproxima a vinda de Cristo Jesus, ou melhor, quanto mais próximo está a vinda de Cristo Jesus, nós teremos que passar por uma faixa aonde nós teremos tempestades, intempéries, aonde os dias se tornarão negros, o sol se tornará escaldante. Observem vocês que é justamente sobre isto que João está mostrando. E para ilustrar esse tempo difícil que se aproxima para todos nós, e principalmente para você que é cristão, que ama Deus, que entregou a sua vida a Ele, João então ele fala sobre o anticristo. Mas antes de olharmos o texto que nós lemos nesta noite, eu preciso fazer algumas orientações a você. A primeira orientação que nós fazemos é que o termo anticristo, ele aparece sempre nas cartas de João. Se você olhar a primeira carta, a segunda, você vai encontrar o termo anticristo. Em nenhum outro lugar das Escrituras nós encontramos esse termo anticristo. Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que é considerado por muitos comentaristas como um mini Apocalipse, ele usa o termo não do anticristo, mas ele usa o termo do homem da iniquidade. Ele usa esse termo também. Então esta é a primeira orientação que eu preciso dar a você. O termo anticristo é encontrado na expressão ou nas cartas de João. A segunda orientação que eu preciso dar a você é que o termo anticristo, ele pode ter dois entendimentos, duas compreensões. A primeira compreensão que nós podemos ter é a figura, e aí tem uma ala que entende desta forma no meio cristão, é a figura do homem escatológico. É um ser que se levanta e reúne sobre os seus pés, sobre o seu conhecimento, todas as nações, aonde ele controla todas as coisas, e justamente contrário aos ensinos da palavra de Deus. Esta é uma ideia que corre muito no meio cristão, que nos últimos dias, no final da nossa chegada do porto seguro, da caminhada, do final da história, levanta-se o homem escatológico. Essa pode ser uma compreensão. Mas há também uma outra ala que também alguns outros comentaristas dizem a respeito de que o anticristo se refere às pessoas que vivem sem Cristo. Eles vão caminhando e vão praticando as suas maldades, os seus pecados, então é denominado de anticristo. Ele luta contra os princípios, contra os ensinos, contra aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia ensina a todos nós. É considerado então como o anticristo. E talvez isso possa ser verdade, entendermos um homem escatológico ou então as pessoas que são o anticristo. João, ele vai dizer em 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele vai dizendo assim: antes há de aparecer o anticristo, e ele continua dizendo, e muitos anticristos surgirão. Então esta é a segunda orientação que eu preciso dar para você. O termo anticristo pode ser visto ou interpretado de duas maneiras e de duas formas de se pensar. Mas a terceira e última
orientação que eu preciso dar a você que está comigo nesta noite é que o termo anticristo, ele não aparece no texto que nós lemos nesta noite. Não, ele não aparece em Apocalipse capítulo 17, seja ele do versículo 1 até o versículo 18, e principalmente do versículo 7 ao versículo 14. Ele não aparece esse termo. Mas as figuras aqui colocadas por João nos levam a entender, a compreender e fazer a ligação a respeito do anticristo. Visto que o anticristo é tudo aquilo na sua forma, na sua maneira de se viver, de se praticar ou de se agir, contrário aos princípios ou os ensinos da palavra de Deus. Então estas figuras são para ilustrar aquilo que está por detrás da sua forma pecaminosa de agir. Então, penso eu, para você que me ouve nesta noite, que as figuras, elas estão ilustrando a forma do anticristo. E nós, claro, precisamos tomar cuidado, porque as figuras, muitas vezes, podem nos levar para um caminho e aí entendermos erradamente o livro do Apocalipse na sua totalidade, como também o texto que nós lemos nesta noite. Mas olhando para o contexto aonde nós lemos, no capítulo 17, nós podemos entender o anticristo como a sua forma de pecado. Você há de lembrar comigo que o capítulo 17, do versículo 3 até o versículo 6, ele está falando sobre o pecado, aquilo que o pecado é sutil, ele atrai, aquilo que leva à prática do pecado, aquilo que as pessoas fazem por estar sem Cristo, ou então o pecado, ele leva as pessoas a agirem contra a igreja. Então, o capítulo 17, os versículos anteriores ao que nós lemos, nos conduz a entender então a respeito do pecado. Nós temos que tomar cuidado com relação ao pecado, com relação àquilo que se refere ao anticristo. Então João está ilustrando a figura daquilo que é o anticristo. E a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite e ser respondida: aonde? Ou como que nós podemos ver o anticristo? Como que ele age? Ou como que é as figuras do anticristo? Nós precisamos então olhar para o texto e pensar de algumas formas. No primeiro momento, podemos dizer no presente de João. No presente em que João estava vivendo, você há de lembrar comigo lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, quando diz que João está preso na ilha de Patmos. João ali ele consegue ou recebe de Deus a revelação daquilo que em parte é a sua história, daquilo que em parte será a história continuada que Deus está escrevendo, mas aqui nós conseguimos entender por meio das figuras que João está mostrando. Para isso, nós precisamos montar a cena, nós vamos chamar assim de figuras, as cenas que estão aí no versículo 7º, 8º e 9º. Acompanhe comigo para que nós possamos entender que no presente de João, ele estava enxergando o anticristo. O versículo 7º inicia dizendo, o anjo perguntando a ele: por que te admiras, João? João havia ficado admirado. O final do versículo 6 diz isso: olha, quando eu olhei todo o horror a respeito do pecado, das suas ações, das suas práticas, aonde o pecado leva o ser humano, o anjo olha para João e diz assim: João, por que você se admira? Eu vou explicar para você o que significa estas figuras, o que elas nos ilustram. E o versículo 7, então, ele diz: olha, mostrar-te-ei o mistério da mulher e também da besta, diz ele.
Se a nossa compreensão, nosso raciocínio estiver certo, esta mulher dentro do Apocalipse, no capítulo 7, ela está ilustrando justamente a forma do pecado, aquilo que leva o ser humano à condenação, à prática, às ações, baseado naquilo que está no versículo 5 do capítulo 17, quando ele chama a mulher da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, se estiver correto esse raciocínio, a mulher aqui do versículo 7º, do versículo 8º também, do versículo 9º, ou de todo o capítulo 17, é a figura então do pecado e da sua forma, nesse sentido, o anticristo, que leva o ser humano ao pecado. Mas observem que ele está dizendo também que estaria dando a compreensão da besta. A besta, você há de lembrar comigo, é aquilo que está lá em Apocalipse no capítulo 13, é a figura. Então ele está se referindo da besta que emerge da terra ou do mar no primeiro momento, lembrando que são os impérios, os reinos, os governos, ele está dizendo. Mas lembrando também que Apocalipse 13 não fala só da besta que emerge do mar, mas fala também de uma besta que emerge da terra, ilustrando e mostrando para nós as ideologias, as falsas religiões, os falsos ensinos a respeito de Cristo. Então o anjo está dizendo que o pecado, acompanhado então pelos reinos sem Cristo, pelos governos, pelos políticos sem Cristo, acompanhando também a ideia das religiões que pregam um ensino falso a respeito de Cristo. Então ele vai mostrando que tudo isto agora tem 7 cabeças e 10 chifres. Está aí no versículo 7º. Mas acompanhando esta cena e este raciocínio, nós olhamos para o versículo 8º e ele diz que a besta, naquele primeiro momento, que viste era e não é. E aí ele prossegue, e está para emergir do abismo e caminha para a sua destruição. O que João está dizendo é que a besta, o anticristo, ele é, mas ele também não é, ele caminha para a sua destruição. Ou seja, não somente o inimigo, Satanás, diante das suas artimanhas, mas todos aqueles que também, diz o versículo 8º, não têm o seu nome escrito no livro da vida. Observem que ele está dizendo que esses também serão destruídos, esses também serão aniquilados, não só a besta que surge, mas também aqueles que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida. E aí ele finaliza o versículo 8º dizendo assim: se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Por que esses que se entregaram ao pecado se admirarão? Porque na verdade eles colocaram o seu coração, eles colocaram a sua confiança, eles colocaram as suas intenções. Eles acharam que o pecado era correto, que a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir era correta, porque todo mundo estava fazendo, todo mundo praticava, então eles estavam certos. Mas aquele povo considerado crente, escória do mundo, aqueles que estavam para perturbar a paz ou tirar eles do mau caminho, esses estavam errados. Agora eles se admiram por ver a sua condenação. Na verdade, é aquilo que está lá em Jeremias, no capítulo 17, quando diz assim: maldito o homem que confia no homem. A ideia é: maldito o homem que confia em si mesmo.
achando que suas ações, seus atos, seus pensamentos estavam corretos. João então está formando a cena. Mas observem agora, se nós olharmos o versículo 9, ele está dizendo: aqui está o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças e os 7 montes, 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, ou 7 reinos. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto daquilo que João estava vendo. João, no presente dele, ele estava vendo Roma como o centro do mundo antigo, o centro do anticristo, nas suas ações, aonde espoliava a igreja, massacrava o povo de Deus. Mas ele vê também ao derredor, e havia no Império Romano, na região ali onde Roma estava, o império estava localizado, havia 7 montes ao derredor, alguns chamam de 7 colinas. O que João está nos ensinando é que, sendo Roma então o centro do império, Roma reinava sobre outros reis, outras nações estavam sendo subjugadas pelo império romano. É isso que João está vendo. João está olhando agora o anticristo no seu tempo. No tempo presente de João, ele consegue enxergar o Império Romano na sua crueldade, na sua maldade, na sua atrocidade, espoliando, Satanás manipulando as ações de crueldade contra a igreja. Talvez seja por isso que João escreveu Apocalipse 2, versículo 10, quando ele diz assim à igreja de Esmirna: olha, saiba que vocês serão espoliados, vocês serão massacrados, vocês serão perseguidos. Diz ainda que muitos seriam mortos. Então João está vendo a ação do anticristo por meio do Império Romano no primeiro século. No presente de João está olhando, mas João também ele mostra o anticristo não só no seu presente, no momento dele, mas João também mostra a figura do anticristo também no passado de João. Preste atenção, João agora ele vai ilustrar o anticristo não só naquele momento quando a igreja era espoliada, mas ele está dizendo que o anticristo ele sempre existiu logo após a queda. Então João agora está mostrando o anticristo no passado. Como que ele mostra esta figura do anticristo no passado? E aqui eu abro um parêntese, porque para muitos o anticristo ele vai surgir só no futuro. Não, na verdade o anticristo ele sempre existiu. Fecha-se o parêntese. Observem vocês o versículo 10. O que João está nos ensinando? Ele está mostrando que existiram reinos antes de João, que massacraram, que espoliaram, que perseguiram, que fizeram com que o povo de Deus sofresse, fossem levados ao exílio, fossem levados como cativeiros ou como cativos, escravos ao cativeiro. Observem a figura que João nos mostra. Quem são esses reinos? Se você olhar no primeiro momento, ele fala no versículo 10, ele diz: caíram 5 reinos. Que reinos eram estes? Diz os comentaristas, e nós precisamos até concordar com eles, que estes 5 reinos se refere ao Egito, quando o povo de Deus ali foi massacrado, foi escravizado. Dizem também que no segundo momento foi a Síria, quando levou o povo de Deus
cativo. O terceiro reino seria a Babilônia, que nós conhecemos muito bem, onde o povo de Deus ficou cativo também 70 anos. E aí eles acrescentam dizendo que o quarto reino foi a Pérsia e o quinto reino foi a Grécia. Então João ele está vendo esses impérios que massacraram, que espoliaram, que fizeram com que o povo de Deus sofresse. João está olhando então o passado. Mas observem vocês que o versículo 10, ele diz ainda que 5 já existiram e já não existem mais. 1 existe. Agora João se reporta novamente para a sua época. Veja que João está falando do Império Romano. Então 5 e 1 que existe são 6 impérios. E aí ele diz que outro ainda não chegou. E esse nós não sabemos quem é. Mas João está pensando aqui já no futuro, deste anticristo que vai surgir. Mas quando ele surgir, diz o versículo 10, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Tem de durar pouco tempo. Talvez aqui nós possamos pensar naquilo que está lá em Mateus, capítulo 24, quando ele fala a respeito da crueldade dos últimos dias. Jesus falando sobre o fim dos tempos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 22, ele diz assim, que aqueles dias seriam abreviados. E por que seriam abreviados? Seriam abreviados por causa dos eleitos. Posso pensar com você que os últimos dias serão abreviados devido ao seu terror, devido à sua crueldade, devido ao aumento do pecado que vai assolando, vai matando e vai destruindo o ser humano. Então João agora, ele está pensando no passado. No passado de João, o anticristo é visto como os impérios, como os reis que assolaram o povo de Deus. Mas João também ele vai mostrar o anticristo numa forma agora no futuro de João. É isso que ele vai mostrar agora a partir do versículo 11 até o 14. Se no primeiro momento João mostrou o anticristo na sua época, no seu presente, agora João, no segundo momento, mostrou o anticristo no passado, na sua forma de ser. Agora João está mostrando o anticristo no futuro. Aquilo que é o nosso futuro, sim, do século 21, provavelmente, e que nesse caso se torna já o passado de João. João está mostrando agora o anticristo no futuro, a sua forma de ser e a sua maneira de agir. Vamos olhar para as figuras e entender um pouquinho o que está acontecendo. João está olhando agora para o futuro, aonde ele vê o aumento do pecado que vai intensificando gradativamente na sua forma de ser e na sua forma de existir. Se você olhar para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo ele vai escrever: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Dias difíceis. Você que tem acima de 40 anos, 50, 60, 70, você pode fazer a comparação quando você era mais jovem. Os dias hoje são muito mais difíceis, naquilo que se refere no aspecto da maldade, da crueldade. Então João ele está se referindo ao futuro. O anticristo ele vive, ele existe, ele está no nosso meio. Como que João mostra isto? No primeiro momento ele fala a respeito de 8 reis.
Observem vocês o versículo 11, quando ele diz: e a besta que era, não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. O que João está mostrando aqui é justamente que o último anticristo, ou a forma do anticristo nos últimos dias, será mais letal, mais cruel, mais intenso. E você há de concordar comigo, como já foi dito antes, que os dias estão ficando cada vez mais difíceis na nossa época. E a tendência é de piorar. Não sou profeta, sou apenas um pregador da palavra de Deus, mas eu não quero iludir o seu coração. Você que está comigo nesta noite, nós não podemos ser iludidos. A ideia de que o mundo caminha para uma paz, isto é ilusão. O mundo caminha para dias mais difíceis, talvez para os dias dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, nós não sabemos, mas os dias cada vez mais estão ficando difíceis. Quer ver só? Vou dar alguns exemplos para você que me ouve nesta noite. Por exemplo, no relacionamento familiar, as pessoas já não têm tanto mais amor, a violência doméstica. Você há de concordar a respeito da criminalidade, como que as pessoas agem hoje, por qualquer motivo, por qualquer razões, as pessoas matam uns aos outros, por causa de R$10, R$20, por causa de um celular. A criminalidade. Se você conhece um pouquinho sobre noticiário, você vai lembrar de reportagens que vieram à tona da maldade, da crueldade na área médica, onde médicos ganhavam propina para colocar nos seus pacientes prótese já usadas. Então a área médica também, aonde nós deveríamos confiar, já não há confiança. O juramento que eles, profissionais e tantos outros profissionais, fazem de manter a honestidade, a sinceridade em preservar e lutar em defesa da vida, cai por terra. É apenas um juramento da boca para fora. Mas você também há de lembrar comigo que as religiões, na religião também há essa maldade, há crueldade. Você vai lembrar de pastores que num determinado momento estavam orando por um político, e aí foi tudo filmado, e ao final desta oração o político entrega a eles propinas, e esses pastores escondem nas suas calças o dinheiro, o pecado. Então os dias vão ficando cada vez mais difíceis, e nós temos que tomar cuidado com relação a isto. E volto a dizer, o futuro que João está mostrando, ele está falando sobre o anticristo. Se é um homem escatológico que reúne pessoas sobre o seu domínio, ou se são pessoas sem Cristo, nós não sabemos qual é a interpretação correta, mas a ideia é de que os dias se tornarão mais difíceis conforme vamos chegando ao final da história, ao final dos tempos, a vinda de Cristo Jesus. Prepare o seu coração, prepare a sua vida. Mas observem que João está mostrando também o seu futuro. Se num primeiro momento é com o 8º rei, agora num segundo momento ele está falando sobre 10 reis. Versículo 12, olha o que ele está dizendo: e os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, diz ele, com a besta durante 1 hora. Ele está usando a figura que o anticristo, ele não é rei, mas ele tem um reino.
mas ele não é rei, mas tem autoridade como de rei. O que João está nos mostrando aqui a respeito do futuro? João está nos falando a respeito justamente de governos e pessoas. Quando ele está falando que esses recebem poder, governos recebem poder, eles agem como se fossem reis soberanos, mas não são. Mas ele está falando também de pessoas. Pessoas recebem autoridade também, recebem poder. E esses então, tanto governos como pessoas que recebem esse poder e esta autoridade, elas agem de uma forma, me permita dizer, enlouquecidas, e lutam sempre contra os princípios de Deus. Deixe-me dar também alguns exemplos a respeito disso que nós estamos falando. Como que elas recebem autoridade? Elas recebem autoridade pela arte, pelo cinema, pela música, conforme nós podemos imaginar, por aquilo que nós falamos de cultura. Quer ver só? Pense um pouquinho como que anda a arte, a cultura no nosso país. Em 2019, ou melhor, em 2015, uma modelo transexual desfilou seminua, crucificada como Jesus. Não é uma blasfêmia contra Deus? Mas eles falam de arte também, como em 2017, um homem no museu estava deitado nu, e aí as pessoas estavam em volta e se tornou manchete, aonde uma criança tocava aquele homem nu. E as pessoas diziam que era a arte moderna. Você consegue compreender o que está acontecendo? Mas por que não dizer também que em 2019, em São Paulo, uma escola de samba encenou Satanás com um tridente na mão, Jesus deitado no chão e Satanás então matando a Jesus. O coreógrafo, da época, ele disse o seguinte, diante daquela cena, ele disse o seguinte: o objetivo era chocar, mexer com a fé. Olha só como que anda a chamada arte. E eles fazem isso porque eles têm autoridade, eles têm poder, eles têm dinheiro, eles investem nestas coisas para destruir a crença do cristão, para ignorar e dizer que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, que a Bíblia não é a única verdade. Mas deixe-me dar um outro exemplo a respeito do cinema. Você há de lembrar de um determinado grupo chamado aqui Porta do Fundo, aonde eles lançaram um especial de Natal em 2019. Já vou dizer que eu não assisti, mas pelas pesquisas que a gente tem, pelas redes sociais, ali eles iam, ou pelo menos produziram o filme aonde Jesus é gay, Deus mentiroso, e eles deixam subentendido de que Deus teve relação sexual com Maria. Você consegue compreender o que está acontecendo? Nós não podemos fechar os olhos para estas coisas. O que dizer das músicas? As músicas que incentivam os nossos jovens, os nossos filhos, esses adolescentes que estão aí sem Cristo, incentivam eles à sexualidade, à bebida, ao uso das drogas, à violência. E tudo isto eles recebem poder, eles se acham
como reis, como donos da verdade. O que João está falando é que o anticristo, ele pode ser um único homem, mas ele pode ser pessoas que andam sem a graça de Cristo Jesus, e nós precisamos tomar cuidado. Não é em vão também que 2 Tessalonicenses 2,16, Paulo ele diz assim que as pessoas vão acumulando pecado sobre pecado para o dia do juízo final. Então os dias se tornarão em densas nuvens, tempestades violentas estão ainda por vir neste mundo. Você não pode abrir mão das suas convicções. Mas observem vocês que João ainda está mostrando o futuro. Nesse sentido, ele está falando, servem a Satanás. Olhem o versículo agora, 13º, quando ele diz assim: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que tem. O que João está falando aqui? Que o pensamento daquele que ainda não tem a Cristo, você há de lembrar que tem a marca, ou seja, a sua mente está neutralizada, a sua mente está cauterizada, ou seja, ela está nula, ela não consegue compreender a verdade de Cristo, e uma vez que ela não compreende a verdade de Cristo, então as suas ações, o seu pensamento é satisfazer a si, porque o pecado o escravizou, o pecado o condena, e desta forma então ele oferece o poder para servir a Satanás. Diante do seu procedimento, diante das suas ações erradas. Você consegue compreender o que João está nos ensinando aqui? Não é em vão que a Bíblia também vai nos mostrar que o seu pensamento, estando nulo, ele está neutro, ele não consegue compreender as verdades. Por mais que ele tente, ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem o agir do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar atentos, que tudo que as pessoas fazem, o anticristo, é levar as pessoas a servir a Satanás. E aí eu preciso perguntar a você que me ouve nesta noite, a quem você tem servido? A sua mente está rendida a quem? A Cristo ou a Satanás? 1 Timóteo, Paulo escrevendo a esse jovem, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim que as pessoas que estão sem Cristo têm a sua mente cauterizada e a sua própria consciência. Diante do que eu expus anteriormente, você há de concordar que as pessoas praticam o erro, o pecado de qualquer forma e de qualquer natureza, e a consciência não pesa. Para eles é uma coisa normal, natural. Você está entendendo o que João está mostrando a respeito do futuro do anticristo? Ele está aí, está agindo no nosso meio. Mas observem vocês que João ainda nesse futuro, no versículo 14, ele dá uma palavra de esperança. Olha o que ele diz no versículo 14, que é contra a igreja. Todo este agir do anticristo por meio de Satanás, que induz, que sedia as pessoas a agirem e pensando que estão corretas, é justamente contra a igreja. Olha o que diz o versículo 14, se não é isto. No primeiro momento ele diz, pelejarão contra o Cordeiro. O que o Cordeiro é para você? O Cordeiro é Cristo Jesus. O Cordeiro precisa ser o teu líder. Você que me ouve nesta noite, o Cordeiro aqui é o nosso líder, é o nosso general, e ele diz, e o
Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Cristo é o nosso líder, é o nosso general, é o nosso capitão, aleluia! É o que ele está dizendo. E Cristo então vencerá o anticristo, conforme diz o Salmo 28, versículo 1, que com a destra de Deus destruirá todos os seus inimigos. Então isto nós precisamos entender. Tudo o que o anticristo faz, de todas as formas, de todas as naturezas, é justamente contra a igreja. Então o Cordeiro irá vencer quando retornar pela segunda vez. Mas se você observar, o versículo 14 diz que não somente o Cordeiro vencerá o anticristo e os seus inimigos, mas também os eleitos de Deus também vencerão. Ou seja, você que se rendeu a Cristo Jesus, você que tem o selo do Espírito, você que foi chamado a andar com Cristo, você é o eleito, você tem o selo do Espírito Santo, amém por isso. Mas ele está dizendo que você também vai vencer o anticristo, vai vencer as artimanhas, as ciladas, porque Cristo venceu e agora nos capacita a vencer o anticristo. Agora eu preciso dizer algo ao seu coração. Você e eu vencemos o anticristo não é porque nós temos uma espiritualidade, não é porque nós temos uma estratégia, não é porque nós somos inteligentes, não é porque nós fugimos do pecado, ainda que tudo isso possa ser verdade, mas nós vencemos as artimanhas do anticristo, do pecado e da sua sutileza, porque Deus, veja bem, porque Deus coloca em nós o poder do Espírito Santo, amém por isso. Você precisa entender esta verdade. Atos capítulo 1, versículo 8, é justamente isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos do primeiro século e diz também a nós do século 21, e derramarei sobre vós o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus sobre vós. Esse poder é para nos dar força, para fugir das tentações, das artimanhas, das ciladas do anticristo. O anticristo está aí, e os dias, volto a dizer, ficarão ainda muito mais difíceis, tenebrosos. Como podemos nos manter no caminho estreito? Somente por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero concluir dizendo: o anticristo. Penso que ficou claro para você que me acompanha nesta noite o que João está mostrando, as figuras que ilustram o anticristo e aonde João ele consegue colocar o anticristo. João coloca o anticristo no seu tempo, na sua época, no presente dele, quando ele fala a respeito da crueldade do Império Romano. Mas João também, ele mostra o anticristo no passado dele, quando ele fala a respeito dos impérios que subjugaram e que massacraram o povo de Deus, espoliaram o povo de Deus. Mas João também consegue mostrar o anticristo por meio das figuras no futuro de João. E pode ser o nosso presente ainda, ou pode ser o nosso futuro que se segue. Quando diante de toda autoridade, diante de todo poder, eles vão tentar lutar contra o Cordeiro que os vence, mas também contra os eleitos de Deus. Eu quero deixar duas palavras ao seu coração antes de orarmos nesta noite. A primeira palavra que eu quero deixar ao seu coração
é que o anticristo está aonde as verdades de Cristo são ensinadas. O anticristo, ele vai estar aonde as verdades de Cristo são pregadas. Quando eu prego o evangelho, a ideia, a intenção do anticristo é mudar as verdades de Cristo. Dizer que a Bíblia não é verdade, que ela é um livro contrário aos ensinos, que foi escrita por homens e que não se deve dar valor ou não se deve crer naquilo que ali está. Então, o anticristo, ele vai negar a Deus, ele vai negar o Pai, ele vai negar o Filho e ele vai negar o Espírito Santo de Deus. Esta é a primeira palavra, nós precisamos tomar cuidado. A segunda palavra, o seu coração, o anticristo irá tomar várias formas. Eu vou repetir, o anticristo, ele vai tomar várias formas para tentar iludir os eleitos de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Você há de lembrar que Paulo, ele disse justamente isso, que Satanás, ele toma formas de anjo de luz. Não se iluda com o anticristo, que tem as suas figuras e as suas formas. Está aí para tentar nos iludir e destruir. Lembram do nosso exórdio, da nossa ilustração no início, quando o Ernie de Boer, ele conta que a vida cristã é como aqueles passageiros que estão embarcando num navio para uma viagem, e o capitão avisa eles que teriam dias bons de paz, mas antes de chegar ao porto final, eles deveriam passar por uma faixa, e nesta faixa iria ter um momento de tempestades e intempéries. Ali haveria noites negras, ventos fortes, o céu se tornaria negro. Você lembra do nosso exórdio? Muito bem. Eu vejo que nós estamos já colocando os pés, estamos colocando a embarcação nesta faixa de tempestade, de dias negros, nebulosos, ventos fortes. E com certeza irá se intensificar cada dia mais. Cada dia mais. Se é na nossa geração, não sei dizer. Se é na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, também não sei dizer. Mas estamos já iniciando esta faixa nebulosa. E aí, o que fazer? Todos nós, então, devemos lembrar das palavras do capitão, porque o capitão não perdeu e não perderá o controle da embarcação. Ele nos conduzirá, mesmo em meio a todas essas lutas, todas estas intempéries, ele vai nos conduzir em triunfo para a glória eterna. É isso que você precisa pensar. Os dias se aproximam, cada vez mais intensos, mas Cristo é o nosso capitão. Cristo é o piloto da nossa vida, da nossa embarcação, e nada nos tira de passar por esta faixa de intempéries e tempestades, guardados e protegidos em Cristo Jesus. Que o bom Deus te abençoe, porque estas são as figuras que João tem para mostrar. O anticristo está entre nós. Que o bom Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a tua graça, a tua bondade. Queremos pedir que o Senhor olhe para o teu povo, que o Senhor fortaleça a nossa vida, Senhor, não permitindo que sejamos iludidos pelas artimanhas daquilo que é o nosso inimigo. Cuida do teu povo que está conosco nesta noite.
visita eles para a glória do teu nome. É que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.